Minha gente, o feriadão de Ano Novo foi um verdadeiro festival de desrespeito às medidas de prevenção à Covid, hein? Na praia de Jericoacoara, no litoral oeste, por exemplo, a fiscalização fechou estabelecimentos que estavam realizando festas proibidas. Quem traz as informações ao vivo é o Matheus Ferreira. Foi muita aglomeração, foi não, Matheus? Uma boa tarde. E bota aglomeração nisso, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente um festival de desrespeito, como você bem disse aí. Em Jericoacoara, nesse final de semana, feriadão também de Réveillon, muitas pessoas optaram por essa praia para passar esse feriado, mas também desrespeitaram as normas, os protocolos de saúde. Está assim desde o feriado de Natal ainda. Passou toda essa semana aí de pré-Réveillon, a virada de ano e também esse final de semana. A prefeitura até tem tentado intensificar a fiscalização em diferentes partes da vila, mas tem encontrado muita dificuldade para realizar esse trabalho. A barreira sanitária na entrada de Jericoacoara também foi reforçada com equipes da segurança e da saúde, mas nem isso tem diminuído aí esses pontos de aglomeração. A praça central, a rua principal e a praia de Jericoacoara são os pontos mais frequentados por esses turistas e visitantes, promovendo festas irregulares com todos os desrespeitos possíveis. Não utilizam máscara de proteção, não obedecem ao distanciamento social, e isso preocupa e preocupa muito. Por conta disso, no sábado passado, no dia 2, eles foram bem mais rígidos, e aí fecharam 5 estabelecimentos de Jericoacoara, 5 bares e restaurantes bastante famosos e conhecidos e procurados pelos visitantes. Inclusive um deles é na beira da praia, um bastante conhecido lá em Jeri. E aí eles fecharam esses estabelecimentos, colocaram aí uma placa de interdição, de interditado por pelo menos 3 dias. Além disso, os donos desses estabelecimentos, eles podem pagar uma multa bem salgada, viu? De R$50 mil. Além desses 5 estabelecimentos que foram autuados, outros 2 foram notificados. A prefeitura, junto com a autarquia municipal de Jericoacoara, o BPTUR e também a vigilância sanitária, intensificaram e continuam intensificando a fiscalização até pelo menos o dia 10 de janeiro. O decreto anterior, ele valia até hoje, dia 4, mas foi renovado para o dia 10 de janeiro. E claro, todas as normas restritivas, elas continuam valendo. Os bares e restaurantes só podem funcionar presencialmente até 10 horas da noite e sem música ao vivo. A ocupação de hotéis e pousadas só pode chegar a 80% da capacidade. Mas o que se viu nesse feriado de Réveillon foi muita irregularidade, descumprimento desse decreto. Inclusive até fogos de artifício que eram proibidos, teve na virada de ano em Jericoacoara. Bom, desejamos a todos que curtam suas férias, esse feriado, essa semana aí, os próximos dias, com muita responsabilidade, porque a pandemia não acabou e o local é bonito, mas também bastante procurado por pessoas do Brasil todo. Por conta disso, essas restrições, esses protocolos, eles precisam ser seguidos. A prefeitura disse em nota que continua reforçando aí a fiscalização, inclusive nessa semana vai em pousadas para saber como que está a ocupação desses estabelecimentos. Realmente estão obedecendo os 80%. Caso não, também podem ser notificados, podem ser multados. As imagens são realmente impressionantes, muitas pessoas, como vocês viram aí, se aglomerando, zero distanciamento social. E claro, a preocupação só aumenta dos órgãos de saúde, de segurança e principalmente dos moradores de Jericoacoara, porque depois que todo mundo vai embora, curte o feriado, curte as férias e vai embora, ficam os moradores. E aí esses aí que se preocupam mais ainda por conta dessa possível contaminação do coronavírus. As imagens são chocantes, parece até que é fora de um período aí da pandemia, mas não. A pandemia ainda não acabou, estamos ainda passando por ela com muita dificuldade ainda, e imagens como essas continuam ainda se repetindo. Luiz, eu volto com você. Não, e com um agravante, né? Já circulando no Brasil uma nova versão, uma nova cepa aí desse vírus, mais contagiosa, ou seja, as pessoas podem se infectar de uma forma muito mais rápida, e isso está preocupando sim as autoridades em saúde, as autoridades sanitárias, né? Agora, esses estabelecimentos comerciais, eles só foram interditados, fechados e possivelmente vão pagar multa, porque também tem gente disposta a ir a esses estabelecimentos, se aglomerar, fazer festa, o que não pode nesse momento, né? Então a responsabilidade é de todos. Muito obrigado, viu, Matheus, pelas informações aí, direto da região norte do estado. E tem mais desobediência a decreto, viu, minha gente? Na Prado Futuro, em Fortaleza, a vigilância sanitária fechou a cobertura de um hotel. Foi a segunda vez em uma semana que foram lá e fecharam a cobertura desse hotel. Quem tem as informações ao vivo é a Vanifer Monteiro. Tava tendo festa por lá, né, Vanifer? Uma boa tarde.
Tava sim, viu, Luiz? Uma boa tarde a você e a todos que assistem ao CE1. Pois é, como você disse, né? Esses hotéis, esses locais, restaurantes, bares, eles fecham, são fechados, mas infelizmente também tem gente que vai lá e insiste em descumprir o decreto. Foi na cobertura de um hotel, que eles chamam de lounge, lá na Praia do Futuro. Esse local estava recebendo, de acordo com a vigilância sanitária, mais de 300 pessoas na noite de sábado. Essas pessoas estavam lá, é claro, numa aglomeração, eram mais de 300 pessoas, sem máscaras, sem realmente cumprir as medidas básicas sanitárias para este momento de pandemia. E a vigilância sanitária foi bater lá com a polícia e interditou esse local. 5 pessoas foram levadas para uma delegacia aqui da capital, entre elas estava um dos proprietários e também membros da banda, porque era uma festa, gente, com música ao vivo, estava acontecendo um pagodão, tinha uma banda de pagode tocando e essas pessoas também foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos. E olha só, como o Luiz bem disse, esse local, ele é reincidente. No dia 27 de dezembro, há pouquíssimo tempo, ele já havia sido interditado. E de acordo com a vigilância sanitária, o que aconteceu é que os donos simplesmente arrancaram as placas de interdição e voltaram a fazer festa. Dessa vez, neste sábado, o local, o rooftop, como eles chamam, o lounge, foi fechado mais uma vez e a gente espera que não reabra, pelo menos não nesse período de pandemia. Agora a gente está falando dessas medidas que são para parar as mortes, os casos e também as mortes por coronavírus, mas infelizmente também as estradas, tem outros locais que também matam, por exemplo, as estradas. E houve alguns acidentes nas CEs, aqui nas CEs do nosso estado. Por isso que eu estou aqui com o comandante Holanda da PRE para falar mais sobre isso, porque foram muitas mortes, infelizmente, nesse período de Réveillon, durante a operação de vocês, não é isso, comandante Holanda? 12 mortes? Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente nós tivemos aí 12 mortes nesse período de Réveillon. Durante a nossa operação, infelizmente nós tivemos um acidente gravíssimo, onde envolveu toda uma família, 4 pessoas morreram em apenas um acidente, né? Pai, mãe, filhos, foi um acidente muito grave. Onde foi esse acidente, comandante? Foi próximo a Nova Russas, né? Rodovia CE 187, que liga Nova Russas a Sucesso. Eles bateram numa caçamba? Isso, foi uma colisão frontal, um veículo pequeno com um veículo maior Porsche, que é uma caçamba. E desse acidente resultou nessa morte de uma família inteira. Um acidente triste, 12 mortes, em comparação ao mesmo período do ano passado, de Réveillon. Qual é a comparação que vocês fazem? Ano passado nós tivemos aí 5 mortes no trânsito, no último Réveillon, todos de motociclistas, né? Esse ano foi bem maior o número de mortes, apesar do planejamento feito por toda a Polícia Militar e pelo BPRE, esse incidente maior de mortes no trânsito vem mostrar que mesmo com a operação de grande porte, como foi feito pela Polícia Militar, com mais de 390 policiais militares empregados, de nada adianta se não houver uma conscientização coletiva dos condutores da importância que é cumprir as regras de trânsito. O senhor está falando das regras de trânsito, quais foram as principais imprudências que levaram a esses acidentes, principalmente os fatais? O que a gente vê que se massifica de forma bem ampla é justamente a desatenção ao volante. Então, aquelas desatenção ao volante, o descumprimento de normas como andar no limite de velocidade da via, não fazer ultrapassagem perigosa, manter uma distância segura do veículo que vai à sua frente para você ter um tempo hábil de resposta se precisar, né? Não dirigir alcoolizado. Nós tivemos aí um alto índice de condutores sendo flagrados dirigindo sob efeito do álcool. Foram 91 pessoas flagradas dirigindo sob efeito do álcool. Nós tivemos aí 5 flagrantes com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de embriaguez. Ano passado nós tivemos apenas um incidente como esse, né? Esse ano foram 5. E isso aliado também ao grande engarrafamento que foi formado nas estradas, né? O meu colega Matheus Ferreira, ele entrou agora há pouco falando de Jericoacoara, e essas CEs também, essas aglomerações nas praias, causaram também um grande número, fluxo muito grande de pessoas ali. Isso contribuiu para acidentes? Sim, o problema não é o fluxo ser grande, ser intenso. O problema é justamente a desatenção dos condutores. Mesmo trânsito lento, se houver um
milésimo de desatenção pode acontecer um acidente, mesmo que seja com consequências leves, mas ele pode acontecer. O policiamento foi posicionado em cantos estratégicos, foi reforçado em rodovias como a 090, que dá acesso à praia do Icaraí, Cumbuco, a rodovia estruturante, que é a 085, o policiamento também foi reforçado. Mas mesmo assim, nós constatamos acidentes nessas rodovias justamente por conta da desatenção e do uso de bebida alcoólica. Tá certo, muito obrigada, comandante Holanda. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Claro, não pode beber e dirigir, tem que ter atenção, cuidado com as ultrapassagens proibidas. Infelizmente, aí nesse plantão de Réveillon da Polícia Rodoviária Estadual, 12 mortes, gente. 5 desses acidentes de pessoas que estavam em motocicletas, e em apenas um desse acidente, 4 pessoas de uma mesma família morreram. Pais e filhos bateram de frente com o caminhão caçamba. Tem que ter muito cuidado nos 2 casos que eu falei, né? Nas estradas e também cuidado com a pandemia. Luiz. Mais que o dobro, né, Vanifer? Mais que o dobro do registrado no Réveillon de 19 para 20, quando ainda não havia restrições por conta da Covid, né? Quer dizer que nesse Réveillon, com restrições à Covid, mais que o dobro o número de acidentes. Vanifer volta já já com outras informações. Agora vamos àquela notícia que traz um alívio pra gente, até pra gente dar uma respirada, 12:06. 2 banhistas foram resgatados pelos bombeiros depois de se afogarem enquanto estavam tomando banho ali na Praia do Futuro, na capital. Esse caso foi ontem. As vítimas foram levadas em carros do Corpo de Bombeiros para uma unidade hospitalar, receberam atendimento médico. Ainda sobre esse caso, várias pessoas se aglomeraram, como a gente pode observar nessa foto, para o resgate das vítimas. Os curiosos, né? Atrapalhando inclusive o resgate do Corpo de Bombeiros, porque todo mundo fica ali naquela aglomeração, dificuldade, né? Para quem está tentando resgatar vidas. Tinha gente sem máscara na faixa de areia, desrespeitando o distanciamento necessário para evitar inclusive a proliferação da Covid-19. Fica aí o registro, né?